Olá, olá galera, eu sou Hector Souza e bem-vindo a mais um episódio do Enquadro e em Frame. Estamos aqui para falar, claro, da única coisa que se fala aí no meio dos cinemas, o Oscar 2025, que aconteceu nesse último domingo, dia 2 de março, em pleno domingo de carnaval. E em pleno também carnaval, peguei uma gripe, então já me desculpem aí esta voz meio fonhê. Tô aqui meio baqueado, mas o que importa é que estamos aqui fazendo conteúdo para vocês e não estou sozinho aqui hoje. Está comigo a jornalista, crítica de cinema, mestre em comunicação, Gabriela Ferreira. Bem-vinda, Gabriela. Olá, tô muito ansiosa pra falar do Oscar. Cheia de surpresas, nem tanto. Acho que muita gente esperava mais surpresas. Ele foi super previsível na maneira de alguns prêmios. Mas é isso. Vamos lá, tô ansiosa pra falar do Oscar. Para começar, vamos dar um panorama geral bem rapidamente, né? Só os aspectos gerais da premiação. E para mim foi uma premiação até que coerente da academia. Não teve reviravoltas, não teve surpresas. As que podem ser consideradas surpresas foi uma ou outra ali, em categorias menos quentes, por assim dizer, como documentário e curtas-metragens. Eu acho que foi isso mesmo. Ele segue o padrão das premiações anteriores, né? Seguiu bastante a premiação do sindicato, tanto de diretores quanto de produtores, né? Ficou bem claro. E eu acho que também mostrou que o BAFTA também tem uma força bem grande, né? Porque as categorias de atuação, o BAFTA acertou nos 2 últimos anos, diferente do Globo de Ouro, por exemplo. Então, aí, pra quem gosta de apostar, é uma premiação pra ficar de olho, né? Que é o BAFTA. E eu acho que é isso. Ela foi coerente, de acordo com as premiações anteriores. Tiveram algumas poucas surpresas, mas surpresas aquelas que eram inesperadas dentro do contexto, né? Então, nada muito assim de deixar a pessoa sem dormir, sabe? Acho que é isso aí. Exatamente. E para falar sobre o óbvio, vamos começar com a primeira categoria da noite, que foi melhor ator coadjuvante. Não é uma categoria que sempre coloca assim nas primeiras indicações, nas primeiras premiações, mas era tão óbvio que eu acho que a academia nem se importou muito, colocou logo como primeira que o Kieran Culkin ganhou por A Verdadeira Dor. E já emendando aí também, melhor atriz coadjuvante foi Zoe Saldanha por Emília Pérez. E foi assim, se não fossem eles, seriam as maiores reviravoltas do dia, porque estavam ganhando todas as premiações e tem um asterisco aí em ambas as indicações, porque eles não são, se você for pegar assim ao pé da letra, eles não são necessariamente coadjuvantes. Eles são co-protagonistas dos seus filmes. Eu diria ainda que Zoe Saldanha é protagonista do Emília Pérez, não é a Carla Gaston, mas por motivos aí de receber prêmio, uma melhor temporada de premiações para os filmes, uma melhor performance, colocaram em coadjuvantes, e foi algo que a academia foi permitindo ao longo dos anos. Um ou outro foi fazendo ao longo assim, eu acho que de 2010 para cá ficou mais forte, e um ou outro filme foi fazendo, foi dando certo, e hoje, basicamente, na premiação de ontem, eu acho que de ator coadjuvante, só um não era um co-protagonista ali. Eu acho que assim, coadjuvante mesmo, na categoria de ator coadjuvante era o Yura, de Anora. Dentre os indicados, ele era o meu favorito. Pensando na categoria de coadjuvante, eu concordo, eu acho que o Kieran, ele é um co-protagonista. E é engraçado porque muita gente também achou a atuação dele uma atuação muito parecida com o personagem dele de Succession, né? Que ele vinha também fazendo a rapa nos prêmios. E ele concorre junto com outro ator de Succession, que é o Jeremy Strong, que também é um personagem muito parecido com o arquétipo que ele fazia em Succession. Então, realmente uma categoria aí coadjuvante. Eu acho que talvez merecesse uma atenção a mais da academia nos próximos anos, para definir um pouco melhor as regras, porque eu acho que tá uma coisa assim. Tem ator com 3 minutos de tela, né? É uma participação realmente coadjuvante, e atores que dividem a tela, e como você disse da Zoe Saldanha, basicamente, eu acho também ela a protagonista do filme, onde toda a narrativa gira em torno dela. Então fica aí, né, como eles podem fazer isso de uma forma que realmente premie quem são os verdadeiros coadjuvantes dos filmes.
Mas é isso mesmo que você falou, os dois raparam absolutamente todos os prêmios. Eu não tinha pra onde correr, né? Alguns ainda até apostaram, talvez que, sei lá, por conta das polêmicas de Emília Pérez, sei lá, fosse da Isabela Rossellini ou Mônica Barbaro, mas eram hipóteses muito hipóteses. Então acho que assim, não era o caso, realmente. Eles raparam tudo e não tinha mesmo pra onde correr. Era dos dois aí. Daqui a pouco a gente fala de Emília Pérez, principalmente quando chegar ali em canção original, mas só pra arrematar assim o do Kieran Culkin, que você falou que a atuação dele é muito parecida com a atuação em Succession, e tanto ele como o Jesse Eisenberg são dois atores que têm uma fama de interpretarem sempre o mesmo personagem, ou talvez interpretarem sempre eles mesmos. Era isso que eu ia falar. Muita gente fala que eles interpretam eles mesmos, né? Então, assim, não conheço os dois pessoalmente, mas ele tem um quê muito parecido. Até pelo discurso dele falar. Realmente lembra muito, por exemplo, o personagem dele de Succession, o jeito de falar. Então, não sei até que ponto isso é legal ou não. É engraçado. Fica aí a reflexão. E aproveitando a Zoe Saldanha, vamos logo ali para uma das polêmicas da noite, mas também que não foi surpresa, que foi canção original com El Mal, a música lá interpretada pela própria Zoe Saldanha no musical Emília Pérez, que é composto por... A composição é de Clemente Duco e Camille Dalmais, que assim, fizeram um discurso bem meia boca e finalizaram o discurso com uma interpretação ali que ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Foi um momento... Se todo Oscar tem um momento vergonha alheia, podemos dizer que esse foi um momento vergonha alheia do Oscar. Dentre as músicas de Emília Pérez, eu acho que essa sim, se for pra dizer, premie uma das músicas de Emília Pérez. Ok, Verdade. mas pensando, vamos premiar as músicas do ano, assim, foi só pra não sair de mãos vazias das 13 indicações, mas não foi assim... Entre as escolhidas ali, não foi a melhor opção. Eu acho que a Emília Pérez foi o grande perdedor da noite. Vale destacar. Sai com o prêmio da Zoe Saldanha e com um de canção original, que perigou muito de não levar. Vamos aqui fazer um asterisco para Diane Warren, que é a 16ª tentativa dela de ganhar um Oscar. Ela, inclusive, já ganhou um Oscar honorário pela contribuição nas trilhas sonoras e ela não consegue ganhar um Oscar de canção original. É um negócio bizarro. Porque, assim, uma mulher com um Oscar honorário pela contribuição dela e as músicas que ela compõe não conseguem ganhar o prêmio. Depois eu revi o anúncio do vencedor e a câmera, assim, dando zoom no rosto dela, ela é incrédula, porque eu acho que ela realmente acreditava que essa chance dela era maior. Porque, por conta de todas as polêmicas de Emília Pérez e tudo mais. Então, eu acredito que ela tava um pouco de esperança, mas é isso que você falou. Dentre as músicas de Emília Pérez, É o Mal é a menos pior. Mas ainda assim, eu não considero uma boa música. Eu acho que, dentre as indicadas, a da própria Diane Warren era melhor. A música do Sing Sing era muito melhor. E tinha outras músicas que não chegaram a ser indicadas, que eram muito melhores. Enfim, eu acho que realmente foi pra não sair de mãos vazias mesmo. Pra não passar tanta vergonha. Porque de 13 sair com 2... já foi uma certa vergonha, né? E já que estamos falando sobre os dois únicos prêmios que Emília Pérez recebeu, é também válido dizer que parece que a campanha negativa, as polêmicas não impactaram tanto o elenco e a produção do filme. Até dá pra ver uma entrevista da Zoe Saldanha depois da premiação, né? Que uma jornalista mexicana foi perguntar pra ela sobre a representação do México e ela dá uma resposta super vergonhosa também. O mais estadunidense que ela poderia ser, ela foi naquele momento fingindo um sotaque latino-americano, falando que o filme não é sobre um país, mas para todas as mulheres, não importa se é europeia, dominicana, mexicana, sendo que sim, o filme, a ideia do filme era denunciar ali a vivência do México. Então foi um tiro que saiu pela culatra. E eu acho que todo mundo ali participou de Emília Pérez saiu, nem que seja um pouquinho queimado dessa produção. É engraçado como a latinidade, ela funciona como muleta até certo ponto, né? Depois que ela ganhou o Oscar, não importa
ser latino ou não, pra contar a história da Emília Pérez, podia ser Mulheres de Israel, podia ser Mulheres de Gaza, sendo que ela usou da muleta da latinidade literalmente toda a campanha, né? No Globo de Ouro ela inclusive faz um destaque que é uma das cenas mais vergonhosas da premiação, lá em janeiro, e dá aquele discurso bem típico de estadunidense, né? Ai, minha avó dominicana, eu sou a primeira descendente nascida nos Estados Unidos. Descendente dominicana a ganhar um Oscar. Tipo assim, amiga, ela falou, sou a primeira, quase que ela falou, eu sou a primeira Zoe Saldanha a ganhar um Oscar. Então foi nesse nível, né? É engraçado como o filme, ele saiu, eu acho que saiu manchado sim, né? Ainda me surpreendi daquela Sofia Gascon ter ido ao Oscar, eu pensei que ela não iria, né? Mas ela foi, teve umas piadinhas ali, né, pra ela, e enfim. Eu acho que ele sai bem enfraquecido e é o que ele merece. Desculpa aí, fãs de Selena Gomez. Já que a gente falou de canção original, vamos falar de trilha sonora, que quem venceu foi o Brutalista. Brutalista ali foi... aparentemente estava como um dos queridinhos, assim, dos críticos. Um filme também que esteve em algumas polêmicas, muito pela sua duração de 3 horas e meia. Tem até um intervalo nas suas exibições no cinema. E parece que virou, assim, um consenso odiar filmes grandes, sendo que vários filmes grandes são super premiados, super relevantes e mudaram a história do cinema, como Titanic, O Poderoso Chefão, entre vários outros. Então, ser um filme grande não é desmérito a filme nenhum. Assim, tem alguns que fazem filmes muito grandes desnecessariamente, e aí sim entra como ponto negativo ao filme. Mas o Brutalista saiu com 3 prêmios. Melhor trilha sonora, que era também um dos favoritos ali a esse prêmio, era um prêmio que ninguém tinha 100% de certeza quem ia ganhar, mas também não foi uma surpresa. Saiu com melhor fotografia, que também foi a mesma coisa, ninguém tinha 100% de certeza, mas também não foi uma surpresa, tava ali ganhando em outras premiações. E o que não foi surpresa nenhuma foi o Adrien Brody ganhando o melhor ator. E aí veio a maior polêmica do filme, porque o Adrien realmente é um ótimo ator, já ganhou um Oscar 16 anos atrás pelo Pianista, e isso não tem discussão nenhuma quanto à qualidade dele, mas o problema é que parece que ele não conseguiu colocar o sotaque suficiente que o diretor queria, e aí foi usado um pouco de inteligência artificial para acentuar esse sotaque dele. E aí eles anunciaram, né, que não foi em 100% das falas do Adrien que foi colocado esse sotaque, mas nós não sabemos se foi tipo 10% do filme ou se foi em 50%, 80%. E aí entra a questão de que, o quanto daquilo é realmente a entoação do Adrien ou da atuação dele, o quanto é um artifício de inteligência artificial. E aí aqui eu já deixo também que, com o Adrien sendo premiado e uma música de Emília Pérez sendo premiado, a academia já deixou assim explícito que não vai criticar quem vai usar IA para melhorar assim a performance dos seus atores, porque foram os 2 filmes que saíram aí comentários que usaram IA para ajudar na performance dos atores e ambos foram premiados. O que é, de certo modo, bem errado se você parar pra pensar, porque há pouco tempo atrás, a gente tava numa greve onde diretores e artistas, eles fizeram uma greve justamente sobre a questão da IA. Então, é meio hipócrita, né? De certo modo, essa situação. Então, eu não vi o Brutalista, tenho que admitir. Acho que foi um dos poucos que eu não vi. E eu preferia que ele não tivesse ganhado. Acho que pra não dar margem pra esse tipo de situação. E assim, além de tudo, o discurso dele foi horrível. Então, não sei. Eu acho que assim, era uma categoria que ele tava levando tudo. No fim da corrida, o Timothy, ele teve uma sobrevida ali. Principalmente com a sua premiação no SAG Awards. Ele teve uma sobrevida, mas ainda assim, o Adrien, ele tava com bem mais bagagem, assim, né, pra vencer esse Oscar. Então, foi uma surpresa, mas que poderia ter tido uma surpresa maior, né? Eu acho que... Eu acho que o que aconteceu nessa categoria talvez pode ter sido divisão de voto, não sei. Eu acho que muita gente votou no Timothy, muita gente votou no Sebastian Stan. Quem não queria o Adrien, sabe? Não teve uma segunda via, as votos meio que se dissiparam, então eu acho que foi isso. Não era meu favorito da categoria. Se eu, pessoalmente, fosse escolher alguém, seria o Como um Domingo, por Sing Sing. Mas a
campanha não era muito forte, agora bizarro, um cara que foi indicado 2 vezes seguidas, né? Ele não tava nem sendo considerado, assim, de levar o prêmio. É doideira, mas... É isso, acho que o Brutalista ele sai com boas premiações nas categorias técnicas, a trilha sonora realmente é muito marcante e a fotografia também é bem bonita, mas eu ainda daria pra Conclave, que nem tá indicado. Fotografia, eu acho que esse é um dos maiores absurdos dessa premiação. E Sing Sing foi, apesar de ter tido algumas indicações, foi extremamente esnobado. Como você falou, a campanha não foi tão forte, é um filme independente, mas é um filme muito bonito, é um dos filmes mais sensíveis assim da temporada. Eu acho que merecia ter tido uma atenção maior da academia, dos votantes. O Colman merecia muito uma premiação por esse papel. Merecia até indicações de, papel, de ator coadjuvante também. Tirava aí essa galera que era co-protagonista e colocava coadjuvante de verdade. Mas, infelizmente, Sing Sing não teve aí seu valor reconhecido. Muito também, querendo ou não, por conta do que o filme trata, né? Traz, assim, um protagonismo negro dentro da penitenciária, de homens que rompem com essa masculinidade para se expor na arte e fazer essa reabilitação. E traz não atores, né? São atores, só que também não atores. Quem interpreta esses homens, tirando o Como Domingo e um outro ator que eu esqueci. Clarence Macken. Clarence Macken é o coadjuvante. Então. Não, ele faz ele mesmo. Ele faz ele mesmo, né? É o outro ator que o personagem... Sem spoiler. Sem spoiler. Mas ele é também Sim. ator. Todos os outros interpretam eles mesmos no filme. Então também é algo muito interessante que valoriza ainda mais o filme, porque são atuações que não deixam a desejar. Te envolvem muito mesmo. Muito originais, acho que no sentido da palavra, assim, sabe? São muito viscerais. E aí, saindo de O Brutalista, que recebeu 3 prêmios, vamos também para outro filme que ficou ali, ficou só nas categorias técnicas, que foi o Wicked. Um dos queridinhos, assim, principalmente de quem é fã nessa temporada, mas também era um filme que a gente não estava esperando grandes coisas no Oscar, além do que realmente ganhou, que foi melhor direção de arte, que é comandada por Nathan Crowley, e melhor figurino, que Paul Tazewell consagrou como o primeiro homem negro a ganhar uma estatueta por melhor figurino. E são 2 categorias bastante válidas, e obviamente essa direção de arte conversa muito bem com o figurino, e esse figurino ajuda muito na dicotomia do próprio filme, né? A Elphaba e a Glinda. Então, alguns estavam esperando ali também melhor trilha sonora, talvez poderia arrancar melhor efeitos visuais, que aí se ganhasse, teria um asterisco ali muito grande, que eu acho que não foi dos melhores efeitos entre os indicados. Mas eu acho que o Wicked pode ficar muito contente com esses 2 prêmios e dá também uma observação porque a parte 2 pode trazer aí também. O Wicked, ele é um fenômeno, né, de bilheteria, é um fenômeno em todos os sentidos da cultura pop, então era a direção de arte, né, e o figurino, eles fazem referência à peça, fazem referência também ao Mágico de Oz, né, foi um trabalho muito bonito, um trabalho muito delicado, que eu acho que, por exemplo, o figurino imprime muito bem a personalidade das 2 protagonistas no longa. Eu realmente achei muito merecidas essas 2 categorias. Eu acho que o Wicked vem forte aí, talvez, pro próximo ano. Quem sabe trilha. Eu acho que o Wicked... Eu acho não, né? Tenho certeza. O Wicked, ele vai... teve uma música específica que não tem na peça, que vai ser lançada na parte 2. Então, é uma música aí, nome forte pro próximo ano. Eu acho que as atuações, elas vão se destacar mais. Eu não sei tanto quanto a Ariana, porque ela vai perder ela fica mais coadjuvante do que nessa primeira parte. Mas a Cynthia tem momentos muito fortes, né, no ato 2 de Wicked, então talvez ela apareça novamente. Eu acredito talvez a direção pode aparecer. Eu acho que depende. Eu tô aqui pensando já em 2026, mas podem aparecer. Wicked, eu acho que vai ser um nome que a gente vai ver no próximo ano também. O Wicked pode repetir o que aconteceu com Duna. Sim. Duna ganhou alguns prêmios no primeiro ano e agora, no segundo ano, né, na parte 2, repetiu
com melhor som e melhor efeitos especiais, que aí sim, efeitos especiais de Duna foi realmente merecido. Merecidíssimo. Eu não sou fã de Duna, realmente eu acho chato a condução de Duna, e não é pela direção de Denis, eu acho que ele faz um bom trabalho, mas a história não me pega, o ritmo não me pega, mas são duas categorias que realmente têm trabalhos técnicos muito bem feitos. Eu aqui sou um grande hater da categoria de melhor som, não porque eu acho que o som não deve ser premiado, muito pelo contrário, eu acho que deveria ser como era, que era mixagem e design de som. Verdade. As duas conversam, mas são montagens completamente diferentes, inclusive uma pode estragar a outra, então eu ainda acho que deveria ser duas categorias separadas, mas como a academia que é assim, Duna ganhou melhor som, melhor efeitos especiais. A gente falou do Brutalista ali, que ganhou fotografia. Duna também estava concorrendo, estava ali entre será que vai levar? Na parte 1 levou, na parte 2 não levou, e saiu apenas com 2 estatuetas, novamente em aspectos técnicos. Merecidíssimo na categoria de efeitos visuais. Duna trabalha tanto efeitos práticos quanto efeitos no computador. Uma das poucas... Nesse atual universo que a gente tá, o pessoal responsável por efeitos visuais, ele viajou para um deserto para poder gravar cenas e melhoradas no computador. Então, nesse mundo, assim, de filmes tão plastificados, né, naqueles efeitos especiais ainda tão, em certo modo, fáceis, eu acho que Duna, ele é um ponto fora da curva, e eu gosto bastante da parte 2. Eu não gosto da parte 1, mas eu gosto da parte 2, acho que ela funciona muito bem. Parece que a parte 1, ela só é um esquenta-banco pra parte 2, que é aquele show, assim, né? Um aspecto visual é fundamental. O som de Duna é muito bom também. Acho merecido. Essa categoria, realmente, as duas categorias, era pra ser de Duna. Você falou aí de efeitos práticos, quem também usa efeitos práticos foi quem levou melhor maquiagem, o único prêmio de A Substância na noite. Teve a maquiagem comandada por Pierre Oliver Persin, e ele agradeceu lá pela diretora dar essa liberdade dele usar efeitos práticos na maquiagem, e realmente é algo que se destaca bastante em A Substância. Muitos acreditavam que Demi Moore podia levar ali melhor atriz, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, que foi a grande polêmica da noite. Mas A Substância saiu só com esse prêmio, melhor maquiagem, merecido. Para o buzz que o filme fez quando foi lançado, parece até pouco, mas pro que o filme tava assim ganhando nessa temporada de premiações, foi o razoável, foi ali dentro do esperado. Vinha ganhando tudo dentro dessa categoria, todas as premiações que tratam sobre questão de maquiagem e efeitos práticos estavam dando pra Substância. Não tinha mesmo pra onde correr, eu acho que até os outros indicados sabiam. Muito bom ver um filme de horror corporado dirigido por uma mulher vencendo um prêmio. De certo modo, já é algo significativo pra gente que gosta de filme de terror, principalmente um filme de terror de horror corporal, que é mais raro ainda, né, chegar num espaço como o Oscar. Merecidíssimo, acho que não tem nem o que falar mesmo. A Substância faz um trabalho magnífico na maquiagem. Enfim, dá o tom do filme, né? Toda a questão da maquiagem, ela dá o tom de A Substância. É um prêmio, assim, não tem nem o que se questionar. Esse é merecidíssimo. Quem também só ganhou um prêmio na noite foi Conclave, por seu roteiro, no prêmio de melhor roteiro adaptado, porque é adaptado de um livro. O roteiro é assinado por Peter Straughan, e foi um filme que chamou a atenção, mas não o suficiente na sua campanha para levar em outras categorias. Muitas pessoas colocavam ele ali na briga, eu inclusive, ali na briga de melhor filme. Tava correndo muito atrás de melhor ator, mas também seria merecido. Mas é isso. Só saiu pro melhor roteiro original. Pra mim, o que ele também merecia muito era a fotografia, mas não foi nem indicado. E como você vê, assim, o filme de fofoca de padres saindo quase de mãos abanando da premiação? Conclave foi um hit. Acho que foi um grande hit, assim, da bolha do cinema. É um filme muito bom, muito instigante de assistir. Ele te prende, merecia demais esse prêmio de roteiro adaptado. É um filme
Que também eu acho que, assim, vale ressaltar que se a gente tivesse a categoria de melhor elenco, eu acho que iria pra Conclave, né? No Oscar a gente não tem essa categoria. E é algo que tá sendo discutido de ser implementado, a categoria de melhor elenco. Como a gente teve, por exemplo, no SEG, BAFTA. Conclave eu acho que venceria, porque é um elenco espetacular, que conversa muito bem entre si. Então, merecia sair com mais, com certeza. Fotografia, eu senti muita falta de ser indicado e não aparecer aqui. Merecia um pouco mais. Passar aqui rapidamente sobre categorias que não chamam tanta atenção, mas tiveram premiações interessantes e premiações bem políticas, até por dizer, que é a de documentário e as de curta-metragem. Quem ganhou o melhor documentário foi Sem Chão, um filme dirigido por um palestino e um israelense, mostrando muito desse contexto da guerra Israel-Palestina. E muito notório esse filme ganhar quando o favorito era Porcelana War, que mostrava ali a guerra da Ucrânia, mostrando a realidade de artistas na Ucrânia, dos soldados ucranianos. Então, saiu do contexto de uma guerra para outra guerra, mas que tem visões geopolíticas totalmente diferentes. E o melhor discurso da noite. Amo Walter Salles, mas foi lindo o discurso Dos diretores. Dos diretores. Lindo, um discurso forte e super necessário numa premiação como o Oscar, de visibilidade como o Oscar. Um discurso lindo, lindo. Ele vinha, assim, se destacando, né, Sem Chão, mas muita gente ainda ficava, será que o Oscar vai premiar um filme que denuncia, né, a violência contra a Palestina? E premiou, né, uma das surpresas mais felizes dessa premiação. Indo para os curtas-metragens, quem ganhou o curta-metragem de animação foi In the Shadow of the Creeps, que é um curta-metragem iraniano, mostrando a realidade ali dentro do contexto do Irã, obviamente. Quem ganhou o melhor curta-metragem e live action foi I'm Not a Robot, que é protagonizado por uma mulher que tem ali uma visão de será que é robô, será que é humano, essa dúvida. Um contexto até que a gente já viu em alguns momentos, como por exemplo Blade Runner, mas traz uma visão diferente e bem mais próxima da realidade que nós estamos vivendo. E melhor curta-metragem em documentário foi A Única Mulher na Orquestra, mostrando justamente a história, eu esqueci o nome da mulher, mas mostra a história dessa mulher que era realmente a única mulher naquela orquestra. É um curta-metragem que tem produção da Netflix, então a Netflix pode dizer que conseguiu um Oscar. Ganhou alguns por, assim, né, por ali, né, como distribuidora de Emilia Pérez nos Estados Unidos, que ela tava apostando muito em melhor filme. E a Netflix segue ainda sem melhor filme na premiação. Mas conseguiu um Oscar. Olha aí, né? Parabéns, Netflix. Você chegar lá um dia. E falando de premiações internacionais, ainda não vamos falar sobre o Brasil. Vamos falar sobre o queridinho da Letônia. Surpresa ou não, Flow ganhou melhor animação. Muitos ainda apostavam em O Robô Selvagem, que é uma animação da DreamWorks estadunidense, que assim, se ganhasse, já faria uma certa história também, porque seria a primeira vez em 20 anos que a DreamWorks ganharia um Oscar, tiraria aí a hegemonia da Disney no mercado de premiações estadunidense, mas não deu para DreamWorks. Flow, um filme que podemos até dizer de pequeno ali da Letônia, porque foi feito com a equipe mínima, salários baixos, num software de domínio público, ou seja, gratuito. Tem só o Blue ali da animação, não é uma animação que a gente está acostumada de grandes produtoras, muito bem detalhada, mas ainda assim uma animação lindíssima. Digo tanto de técnica de animação, quanto também o seu roteiro, que acompanha o nosso gatinho, que não tinha nome, mas depois o diretor disse que agora o nome dele é Flow. Acompanhamos a trajetória desse gatinho no mundo pós-apocalíptico que está enchendo de água, transbordando de água, e ele está em busca da sua sobrevivência, se encontra também com outros animais, um pássaro, uma capivara, cachorros, entre outros animais, guaxinins, enfim,
E é um filme muito bonito, é um filme bem tocante. E eu fico muito feliz, principalmente pela Letônia, que fez um... Assim, se aqui a gente tava comemorando por Ainda Estou Aqui, lá foi algo absurdo. Foi o primeiro Oscar da Letônia. Não foi só o primeiro Oscar que eles ganharam, como também foi o primeiro Oscar que eles foram indicados. E até estátua pro gato tem agora na Letônia. Estátua pro gato. Teve filas quilométricas pra ver o Globo de Ouro quando eles venceram. O Globo de Ouro tá exposto num museu. Então, Imagine tipo, o Oscar, hein? se a galera tá... Se no Brasil foi carnaval, na Letônia vai virar feriado, sabe? Porque todo mundo lá tava muito empolgado. O filme, ele virou uma marca cultural do país. O número de turismo aumentou, sabe? Então, uma vitória muito significativa. O Robô Selvagem também seria muito legal pra DreamWorks, 20 anos sem ganhar. Mas, cara, merecia muito fogo. Acho que é um filme, pelo tudo que você falou, um filme maravilhoso. Não vou chorar. Só de falar desse filme eu já fico emocionada. É um filme que me tocou muito, muito. E, cara, se eles fizeram uma estátua no Globo de Ouro, agora vai ser uma estátua... O gato vai virar presidente da Letônia. O Cristo Redentor da Letônia vai ser um gato, assim, vai ter um gato gigante no país. É merecidíssimo. A galera lá tá enlouquecida. E assim, totalmente justificado. Amigos da Letônia, fofos. Minha foto favorita desse Oscar foi o diretor de Flow e Walter Salles segurando o Oscar, assim, juntos. Assim, eles dois, sabe? Eles. É isso assim, Flow merecido. E vou destacar aqui, Disney, primeira vez que passa 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, né, sem vencer o Oscar de melhor animação. Aí, ó, realmente... curioso, né? Ano passado foi Menina e a Garça, agora Flow. Cenário internacional das animações aí aparecendo com força. Já sabemos que a melhor fase da Disney já passou faz um tempo, mas ainda assim eles vinham arrancando assim, premiações, boas bilheterias. Esse ano eles ainda arrancaram uma boa bilheteria com Divertidamente 2. Mas é um filme bem abaixo do primeiro, né? Exato. Vai ter continuações do filme, enfim. Mas em quesitos de premiação e de reconhecimento de crítica, a Disney tá cada vez mais abaixo. Vamos ver aí os próximos episódios, porque eles só pensam em fazer continuações, continuações e continuações. Mas ainda falando do cenário internacional, chegou o nosso momento. Chegou o momento da noite em que todos os brasileiros ficaram ensandecidos. A Marquês de Sapucaí estava sambando, pensando apenas em um nome, Fernanda Torres. Os carnavais de todo o Brasil apenas comemoravam Walter Salles segurando a estatueta do nosso careca maravilhoso. Ainda Estou Aqui, ganhou o melhor filme internacional. Das 3 indicações, levamos a que era mais esperada, a que assim, era quase óbvio que a gente ia ganhar, depois da repercussão negativa de Emília Pérez, que era o nosso grande concorrente. E eu realmente estava confiante que a gente ia levar essa categoria. Merecidíssimo. Finalmente o Brasil ganha o seu Oscar depois de bater na trave tantas vezes. Fernanda Torres já esteve concorrendo em um elenco, né, de melhor filme internacional lá em 96 com Que É Isso, Companheiro. Walter Salles já teve também um filme indicado com Central do Brasil, justamente com Fernanda Montenegro. Logo depois de Central do Brasil, a gente teve ali melhor direção e melhor roteiro com Cidade de Deus. E é isso. 2025 foi o ano que o Brasil conseguiu conquistar o seu Oscar com Ainda Estou Aqui. Demorou, mas chegou, galera. Demorou, mas chegou. E finalmente, né? Eu acho que o Brasil merecia esse Oscar há muitos anos. É um cinema consolidado, um cinema que faz bonito por onde vai e por onde passa. Eu confesso que eu estava com medo. Porque assim, a Emília Pérez vinha ganhando absolutamente tudo, né? Dessa categoria, em todas as premiações grandes. Mas aí a gente entra naquela questão. Teve a grande polêmica envolvendo os tweets da Carla Sofia, mas eu pensei, isso talvez não seja o definidor. Eu acho que o que definiu mesmo não foi nem a questão das polêmicas, eu acho que foi a belíssima campanha mesmo que a Sony Pictures Classics fez lá nos Estados Unidos. O filme foi um sucesso, tá sendo, na verdade, um sucesso de bilheteria por lá. É o filme brasileiro com a maior bilheteria nos Estados Unidos até o momento. Então, é muito mérito do filme
e não acho que das polêmicas do concorrente, tudo que aconteceu, né, a questão da Sony Pictures Classics ter apostado no filme e visto que o filme realmente tinha uma força ali, principalmente engajado pela vitória da Fernanda no Globo de Ouro, que mostrou que o filme tinha, sim, chances no Oscar. E é isso, acho que o público americano abraçou o filme, o público mexicano abraçou o filme, o público latino. Eu vi um vídeo muito legal do jornalistas mexicanos comemorando a vitória de Ainda Estou Aqui. Isso foi incrível. E um PS, todas as vezes que o Jacques Audiard perdeu nessa categoria foi para América Latina. Com o Segredo de Seus Olhos, da pela Argentina, e agora Ainda Estou Aqui. Acho que outra coisa, além de tudo, é um filme que fala sobre um passado histórico do Brasil que foi muito negligenciado nos últimos anos pelos governos que a gente teve. Então tem um filme que mostra essa realidade pra fora, que mostra a história de uma família, que mostra a história de Eunice Paiva, a mulher que ela foi, a mulher que ela é. Que linda a cena, gente. A transmissão da Globo mostrando uma comunidade indígena comemorando a vitória do filme, em agradecimento a tudo que ela fez por aquela comunidade enquanto era viva. Algo, assim, que passa, acho que qualquer coisa. E, assim, muito merecido. Acho que esse Oscar demorou, mas chegou, mas veio no momento certo. Acho que é o primeiro de muitos. Eu tava justamente pensando nisso, né? Esse Oscar, essa premiação para Ainda Estou Aqui, tem dois pesos muito relevantes. Um é esse peso do contexto político dentro do país, que traz essa denúncia à ditadura. Apesar de ser um filme pesado, ele não é um filme gráfico, não é um filme Exato. que traz cenas de tortura. Ele não apela para esse sofrimento, ele vai mais... apesar de ter cenas que deixam assim implícito essa tortura, ele é um filme, como a própria Fernanda Torres fala, ele vai muito na emoção familiar, da perda daquela figura dentro daquele contexto familiar e daquela ausência, que o filme é justamente sobre isso. Ele ainda está ali porque em nenhum momento a família teve notícia sobre qual foi o destino dele. Sabe que ele não estava mais vivo, mas tipo, não tinha a certeza, não tinha a confirmação. Você não poder enterrar o seu parente, né? Você não... Poder não dar um fim. Você não tem uma conclusão de uma história, sabe? É algo muito triste. Acho que é uma das coisas mais difíceis que uma família pode passar, né? Eu acho que o filme retrata isso muito bem. E para além da luta de Eunice Paiva, esse filme também só existe, é bom colocar aqui, por conta da Comissão da Verdade, que veio durante o governo Dilma. Então também é bom ressaltar esse ponto. E para além do contexto interno, tem também o contexto externo, que é uma valorização do cinema brasileiro. É um cinema que já vem tendo algumas premiações em Cannes há alguns anos, principalmente em prêmio de júri. Que eu me lembro, não levou o melhor filme em algum momento, mas em outras categorias vem sendo premiado. Mas, querendo ou não, o Oscar é a premiação de mais buzz internacional, que atinge não só o público do cinema, né, o público que trabalha com cinema, o público cinéfilo, como também o público geral. Tanto que as avenidas de carnavais do Brasil pararam para ver o Walter Salles discursando. Então, também essa valorização, esse reconhecimento do cinema brasileiro, que, por um lado, ganhou o melhor filme internacional, mas quando teve o In Memória, Cacá Diegues foi totalmente esquecido ali pela academia. Um cineasta tão relevante no contexto nacional e internacional, co-criador aí do cinema novo, então merecia também, nem que fosse naquelas que passasse rapidamente, mas merecia também sua menção no In Memória. Então a gente deixa aqui nosso In Memória a Cacá Diegues. Maravilhoso. E vamos falar também um pouco sobre quanto Ainda Estou Aqui vai abrir portas. Acho que depois desse sucesso do filme lá fora, eu acho que as produtoras de lá vão olhar com mais carinho para a distribuição de filmes brasileiros por lá. Cannes mesmo agora vai ter uma homenagem, né? Um segmento de filmes para filmes brasileiros. Tem o filme do Kleber vindo aí, que é um nome muito forte, né? Dentro do cenário internacional. Então, eu acho que é realmente o início de um reconhecimento. O início não, porque o Brasil já havia sido reconhecido, mas eu digo assim,
um olhar mais frequente dentro pro nosso cinema e também pro cinema da América Latina. A última vez que a América Latina havia vencido foi com A Garota Fantástica, se eu não tô enganada. Se eu não me engano, foi. Os últimos 3 ou 4 anos eram filmes europeus que haviam ganhado essa categoria, Zona de Interesse, Nada de Novo sobre o Front, que é alemão. Então, acho que também é legal. Eu acho que o último, que não era europeu, foi Parasita. Então, muito bom ter essa visibilidade para o cinema latino-americano. E, puxando aí de Ainda Estou Aqui, vamos para a grande polêmica da noite. Quem saiu como grande vencedor da noite foi Anora, com 5 prêmios, 4 deles sendo levado por Tim Baker como pessoa, né? Porque ele dirigiu o filme, então levou o melhor diretor, roteirizou o filme, então levou o melhor roteiro, montou o filme, então levou a melhor montagem, produziu o filme, então levou o melhor filme, porque... O homem é uma máquina. Pra quem não sabe, quem leva a estatueta pra casa de melhor filme não é o diretor, mas sim os produtores do filme, como ele... Porque é um filme independente, então o diretor realmente assume vários papéis, e ele assumiu o papel de produtor. Então levou pra casa essas 4 estatuetas. E quem levou a melhor atriz foi Mike Madsen, de Anora, e veio aí a grande polêmica da noite. Ah, se tivesse perdido pra Demi Moore, eu até entenderia. Ah, fomos roubados de novo. Ah, porque é o primeiro papel grande da Mike Madsen, ela não merecia. Enfim, vários comentários, principalmente no contexto brasileiro. No contexto internacional, essa vitória estava basicamente... Não estava óbvia, porque Demi Moore ganhou uma força aí no final, principalmente depois que ganhou o SEG. Fernanda Torres ganhou uma atenção, estava ali correndo por fora depois que ganhou o Globo de Ouro, mas não foi uma surpresa Mike Madsen ter ganho, não foi surpresa alguma. Ela realmente estava levando algumas premiações e não é uma atuação esdrúxula, não foi uma indicação que tipo, o quê? Que surpresa é essa? Foi óbvia a indicação, como também não foi nada fora da curva o prêmio. É merecido. Ela só tem 25 anos, o que mostra o potencial que ela pode aí alcançar futuramente. E, Gabriela, eu sei que você tem muito a falar dessa categoria. Daqui a pouco a gente fala de Sam Baker, que é um diretor que já vinha chamando a atenção, principalmente desde Projeto Flórida, né, que também foi indicado ao Oscar. Mas fala aí de Mike Madsen. Uma gostosa incomoda, né? Uma gostosa incomoda. Eu preciso falar. Eu preferia muito mais perder pra Mike Madsen do que pra Demi Moore. Isso já causou até polêmica em alguns momentos. Mas, vamos lá. Da categoria, Fernanda facilmente era minha favorita. Eu acho que não havia dúvida sobre isso. Realmente é uma atuação muito forte que ela faz ali. Mas a gente tem a questão da barreira de linguagem. E a gente sabe, gringo não gosta de ver filme com legenda. Principalmente categoria de atuação. Por exemplo, aconteceu recente com a francesa, eu esqueci o nome dela, que era do filme Amor. Ela poderia ter ganhado, ela tava com, eu acho que quase 90 anos, né? E ela não ganhou. Uma atuação belíssima, justamente porque muitos membros da academia não assistiram o filme. E eu acho que pode ter acontecido um pouco disso. Eu acho que muita gente acreditou que essa divisão de votos entre Demi e Mike na ala ali americana poderia favorecer Fernanda. E eu acho que ela era, sim, essa terceira via forte. Só que muita gente esqueceu o seguinte: Mike veio muito forte em toda a área europeia. Toda a ala britânica, principalmente, de quem vota na academia. Então, eu acho que ela havia ganhado basicamente tudo até o Globo de Ouro, né? Que foi no Globo de Ouro a gente tem essa divisão, né? Melhor atriz em filme comédia musical, melhor atriz em drama. Drama vence a Fernanda. Comédia musical vence a Demi. Que realmente ali foi uma surpresa, não vencer a Mike. E aí dá essa... Não é nenhuma sobrevida, eu acho que dá a vida mesmo pra Demi Moore. Porque ela não tava com tantas chances de chegar até o Oscar mesmo. E a vaga tava sendo disputada por Nicole, tava sendo disputada por Pamela Anderson. E aí com aquele discurso, ela ganha uma força absurda. Não foi nem o prêmio em si, eu acredito que tenha sido o discurso que ela fez que deu esse impulsionamento pra ela chegar até o Oscar. E aí quando ela chega na corrida de fato, ela é indicada,
vê muito essa narrativa de vamos premiar Demi Moore por um Oscar honorário. Vamos dar o prêmio não só pela atuação dela em Substância, que é uma atuação muito boa, mas vamos dar o prêmio por toda a sua carreira e tudo mais. Só que aí entra aquela questão. Não acho a carreira de Demi Moore essas coisas todas para ganhar um Oscar por carreiras, sabe? A gente tem aí, por exemplo, Glenn Close, não tem um Oscar, sabe? Annette Bening não tem um Oscar. Então, assim, realmente, não sei se a carreira da Demi Moore merecia. E eu acho a atuação dela em A Substância muito boa, mas ainda não acho a melhor do filme. Eu acho a Margaret Qualley ainda mais forte no filme. Então, assim, na minha cabeça era, se eu fosse perder pra alguém, eu acho que eu queria perder pra Mike. E foi o que aconteceu. Ela vinha muito forte, o filme vinha muito forte, sindicatos de produtores, sindicatos de direção. Ela vence o BAFTA, fortalecendo ainda mais essa narrativa de que ela tinha todo o apoio da ala europeia, né? A ala britânica votou na Mike, então é isso. Eu acho que isso dela ser muito jovem, eu acho que é algo sim a se pensar. Não de que ela não mereça, mas de que aí como a carreira dela agora ela vai se portar diante disso, porque, por exemplo, quando a gente tem atrizes muito jovens que ganham, esses papéis eles meio que definem, né? Por exemplo, a Brie Larson. Depois que ela ganha o Oscar, meio que os papéis que pegam depois daí, Halle Berry também, né? Fica indo mais nessa questão da carreira, mas eu acho ela muito talentosa. Eu acho que é inegável o talento dela. Ela, desde quando apareceu ali em Once Upon a Time in Hollywood do Tarantino, fez uma atuação muito boa, mesmo aparecendo muito pouco, e se destaca, inclusive, junto com a Margaret Qualley, que tá nesse filme. E gosto muito dela em Pânico, gosto muito dela na série Better Things, que tem na Disney Plus, quem ainda não assistiu, assista, é uma série incrível. Enfim, gosto muito dela, eu tô achando ridículo a maioria desses comentários que diminuem o filme por ele tratar sobre profissionais de sexo. São comentários extremamente misóginos, inclusive contra ela, por ela ter agradecido aos profissionais de sexo. Enfim, eu acho que foi merecido, sim. Não era nada surpreendente, não era nada óbvio. A vitória dela... Não, na verdade, não era nada não óbvio. Exato. Enfim, ela mereceu. Eu acho que se algo fosse me tirado a sério, seria Carla Sofia Gascon ganhando essa categoria, sabe? Não acho nada fora do comum, assim, fora do óbvio, ela ter ganhado. Teve duas coisas aí que nos iludiram sobre as duas, vamos dizer, grandes perdedoras da noite nessa categoria, que foi Fernanda Torres e Demi Moore. Demi Moore foi justamente essa narrativa criada para a campanha dela, que é uma narrativa que a gente já viu algumas vezes, que é a atriz que teve seu auge e muito tempo depois volta com um papel muito diferente do que fez antigamente, um papel artístico, e merece um Oscar não só por esse papel, mas por toda a sua carreira. Vimos alguns atores sendo premiados, vamos dizer, pelos papéis errados, não eram as melhores atuações. Olá, Jamie Lee Curtis. Eu tava pensando em DiCaprio, com o Regresso. Não eram seus melhores papéis e não eram os melhores papéis daquela premiação, mas ganharam por sua carreira. Mas é isso, Demi Moore, no seu auge, foi um sex symbol, foi muito popular, mas fez produções ali que estavam no mainstream, que não eram produções, eu não digo nem nível de Oscar, para não colocar juízo de valor, mas não eram estilisticamente de Oscar mesmo, não é estilisticamente de premiações. E como eu vi pessoas comentando desse lado, defendendo a Mike agora, ela recebeu muito bem por isso e em nenhum momento se mostrou incomodada na época por estar nesses papéis. Então, assim, eu não tô desmerecendo o discurso dela, porque eu também não vou entrar nesse desmérito da dor da Demi Moore, porque ela realmente foi descartada. Sim, com certeza. Por Hollywood depois que envelheceu, que assim, ela nem tá tão velha. 50 anos, então, cara. Mas ela não tá no seu auge da performance de beleza que pede das mulheres e toda essa problemática em cima disso, que justamente o discurso de A Substância não seria desmerecido se tivesse ganho, porque a atuação dela realmente é uma atuação muito boa, principalmente pensando que o Oscar não premia filmes de terror. Com certeza. Então seria um seria marco.
seria um marco por conta disso, como também não é um desmérito o Mike ter ganho, porque a atuação dela tá muito boa. E o da Fernanda Torres, o que foi? Ela ganhou uma força grande realmente lá fora, depois ganhou o Globo de Ouro, participou de várias entrevistas, a campanha foi fenomenal. Só que é importante ressaltar, essa campanha não foi mirando o melhor atriz, Exato. foi mirando o melhor filme internacional. Inclusive, ela mesma apontava isso, né? Em entrevistas, ela falava: eu acho que quem vence é a Demi mesmo, porque o nosso foco foi melhor filme internacional, né? Toda a força, ele estava voltada para melhor filme internacional. Então, é isso. Eu acho que a própria produção e a própria distribuidora lá tinham essa consciência. A gente quer melhor filme internacional. Se vier mais, ótimo. Tanto que foram as surpresas, ela ter sido indicada em melhor atriz e o filme ter sido indicado em melhor filme. E aí o que iludiu muita gente. Vazaram alguns votos uma semana antes da premiação, colocando Fernanda Torres como melhor atriz. Só que qual é o problema disso? Vazaram 5 a 10 votos. São centenas. 10 mil. Então, milhares de votantes. Não existe possibilidade desses 10 mil terem assistido Ainda Estou Aqui. Os votantes não assistem todos os filmes. E vale ressaltar que a categoria de melhor filme internacional, ela foi uma das que mais teve abstenção, não porque as pessoas se negaram a votar, mas porque o Oscar ele incentiva de que caso você não tenha visto todos os filmes, você não deve votar. Exato. Então é algo assim que a gente, assim, as pessoas elas se abstêm de votar porque elas seguem essa diretriz. Eu não vi todos, então eu não vou dar minha opinião. E aí a gente acabou se iludindo por isso e por também o que saiu da cúpula brasileira se unindo para votar em Fernanda Torres, só que são 50 votantes brasileiros, eu acho muito que ela pouco. deve ter tido ela deve ter tido muito apoio, sim, da toda a ala da América Latina. Tinha muitas atrizes fortes apoiando a Fernanda. E eu acho que se, sei lá, tivesse uma auditoria, eu acho que a Fernanda estaria em segundo, sabia? Eu também acho. Eu tenho essa impressão. Eu acho que essa questão mesmo da divisão de votos favoreceu mais a Mike do que a Demi. E eu acho que a Fernanda puxou ali esse bonde. Eu acho que sem querer, assim, assim, coisas do além, vozes do além, fonte, vozes da minha cabeça. Mas sei lá, eu acho que a Fernanda corre em segundo aqui. E só pra fechar o Oscar de número 97, temos o Sam Baker, como eu já falei, saiu com 4 prêmios próprios, por assim dizer, por conta das suas múltiplas funções em Anora. E também é um filme que, assim, desde quando foi lançado, ele não foi unanimidade. Sempre dividiu opiniões ali, pessoas que realmente acharam o filme perfeito, pessoas que acharam não é isso tudo. Eu acho que dividiu opiniões mais no cenário do público geral, porque sim, do público geral. Dentre votantes de premiações, ele sempre foi uma grande unanimidade. Eu acho que o filme vencer a Palma de Ouro e vencer o Oscar na mesma temporada é algo não raro, mas algo que não acontece com tanta frequência, né? Então, vale esse destaque. E aí tem duas coisas que são bem relevantes aí, E o que é mais relevante não é necessariamente o prêmio de melhor filme de Anora, e sim a figura do Sam Baker, que é um diretor muito novo, então mostra aí como ele é proeminente nesse cenário, e ele já vinha chamando suas atenções, como eu falei, desde Projeto Flórida, e pelo que eu me recordo, nenhuma pessoa saiu levando 4 estatuetas na mão. Ele literalmente empatou com o Walt Disney. Então, olha aí. Aqui tem informação. A jornalista Gabriela Ferreira trouxe. Ele literalmente empatou com o Walt Disney como pessoa física, de sair com tantos troféus no Oscar. Então, assim... Ele realmente marcou história. Há quem goste, há quem não goste. Eu acho que toda vez que alguém faz marcos assim e a gente vê ao vivo, tem pessoas que vão contra a corrente, vão protestar. Querendo ou não, ele é um diretor que vem assim como que eu posso falar? De um lugar de conforto, por assim dizer, para um diretor começar, porque ele é um diretor, um homem britânico. Então, é um lugar, entre aspas, mais fácil de sair para conseguir premiações. Como o Gabi falou, é mais fácil de assistirem o filme dele porque é falado em inglês. Então, é isto. Ele marcou história. Não tenho ressalvas a dizer, porque para mim o trabalho de montagem do filme é bom. O trabalho de direção do filme é bom. O roteiro do filme é bom. E se esses 3 são bons, consequentemente é um filme bom e merece. Quando ele ganhou, ele já tinha ganho melhor montagem.
Quando ele ganhou o melhor roteiro, eu disse, dele. vai ganhar melhor filme. É. O que vai definir com 100% de certeza é a melhor direção. Se ele ganhar a melhor direção, é dele, porque melhor direção estava anunciada a ser antes de melhor atriz. Quando ele ganhou os 3, eu disse, é ilógico, é irreal ele não ganhar melhor filme. Seria a maior incoerência que existia. Tinha, assim, a possibilidade de alguém, por exemplo, Ainda Não Estou Aqui, que não estava indicado nas outras categorias, Conclave, não estava indicado nas outras categorias, ganhar? Teria. Mas ainda assim soaria um pouco incoerente. O Oscar, ele segue uma lógica, né? Geralmente, um filme ganhar melhor filme sem não estar indicado à categoria de roteiro. É difícil. Então, acho que, assim, a gente tá aqui, por exemplo, ele não tá indicado na categoria de roteiro, né? Tira um pouco ali da chance dele em melhor filme, por exemplo. Eu acho que... Inclusive, eu acho que se a gente tivesse mais uma semana de campanha pra votação de indicados, eu acho que a gente ia entrar no roteiro adaptado. Vale ressaltar isso. E é isso, acho que é isso mesmo que você falou. Quando ele começa ali a ganhar montagem, roteiro, e todo mundo ali, galera dele. E é o que vinha se fortalecendo. Sindicato de diretor, sindicato de produção. Tava todo mundo dando pra Anora e é isso. Não entendo muito. Não era o meu favorito. Entre os 10, a Anora tá no meu top 3, ele é o terceiro. Da minha opinião pessoal, que eu mais gostei. Mas eu não acho em nenhum momento injusto a história do filme. Não entendo o ódio que está sendo colocado na direção do filme. Eu acho que as pessoas estão olhando a Nora com uma lente muito rasa do que o filme se propõe a falar. De falar que é um filme de putaria, de falar que é um filme com fetichista, de falar que é um filme... Eu não vejo, sinceramente. Eu acho existe assim, uma vertente muito que está se criando muito puritana. Talvez em algum momento eu faça algum conteúdo sobre isso. Mas filmes que trazem essa sexualidade muito grande, e aí contando uma história protagonizada por uma profissional do sexo, obviamente vai ter. Então, tipo, as pessoas veem um peitinho na tela e já dizem, oh meu Deus, isso peitos! Acontece nos primeiros 30 minutos do filme, depois ele vai pra uma linha totalmente diferente. Outra questão também que eu acho curiosa é o povo reclamar do filme trazer um clichê de uma prostituta se apaixonando por um homem rico. Gente, qual o problema em fazer uma coisa clichê? Desde que essa coisa clichê ela seja bem feita e seja bem colocada. E não é o ponto dele fazer um romance como A Linda Mulher. Nunca foi. O final do filme deixa isso extremamente bem claro. Eu acho que quem não assistiu aí vale assistir. Eu sei que tem muita gente com raiva, porque a gente tá aqui não ganhou, mas é um filme que vale a pena ser assistido. Eu gostei muito de Anora. Desde, sei lá, umas 4 semanas atrás, eu não tô entendendo esse hate maluco que o filme tá sofrendo de algumas pessoas. E é isso, eu acho que é uma vitória ok. Não era o meu favorito, pessoalmente falando, mas é uma vitória que eu entendo. E eu acho que, parando pra pensar, ele é um dos meus favoritos. Pós-Parasita, porque Parasita pra mim é o supra-sumo. É um dos que eu mais gostei, assim. Um dos que menos me revolta. Então, assim, só pra arrematar e a gente finalizar aqui o episódio, foi uma premiação óbvia? Foi. O Brasil sai consagrado dessa premiação? Graças a Deus saiu. Mesmo sendo óbvia, foi histórico? Com certeza. Então é isso, tamo felizes. Gabi, muito obrigado aqui pela sua participação. Faz aí sua publi pra galera. Queria agradecer o convite, primeiramente. Eu adoro falar de Oscar. Eu tava irritadíssima com as coisas que eu tava vendo, que ainda estou vendo na internet, então queria desabafar. Tô no Twitter, tô no Instagram, @gabsru, Doctor Who, pra quem ficar na dúvida. E também você pode encontrar minhas críticas sobre cinema e sobre coisas em geral também, tudo mais, lá no Xande Pipoca, que eu faço parte da equipe. E é isso. Estou por aí. É isso, galera. É isso, galera. Sigam a Gabi nas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição. Sigam também o Enquadro em Frame, @enquadro em Frame, nas redes sociais. E até o próximo episódio. Falem nas redes sociais também o que vocês acharam dessa premiação do Oscar. Gostaram? Não gostaram? Posso fazer um adendo? Fala aí. Mike Madsen, primeira Ghostface com o Oscar de melhor atriz. Beijos. E com isso encerramos. Até o próximo.